Estamos de volta com Fala Joinville aqui na TVB, canal 11.1. Bom, esse é o segundo bloco e o segundo bloco sempre nós trazemos um convidado muito especial. Eu quero te fazer uma pergunta, como é que está você que é mamãe, né? Papai e mamãe que estão em casa, como é que vocês estão lidando nessa situação de manter os seus filhos em casa, essas aulas que estão através de rede social, como é que está isso para você? Esse é o nosso assunto de hoje. Interessante, eu estou trazendo aqui hoje a professora psicopedagoga Larissa Gomes. Isso. A Larissa é pedagoga de formação especializada em psicopedagogia, clínica com ênfase em neurociências. Isso. Boa noite. Boa noite. Muito tudo obrigado bom? pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. E é o tipo de assunto que eu adoro, Que bom. porque lidar com o futuro é muito importante. Sim. E o nosso país, enquanto os governantes não se atentarem da importância da semente, esse país ainda vai ficar longe de alcançar aquilo que a gente deseja, né? Exatamente. Então eu tenho um grande respeito para quem trabalha nessa área, sabe, Larissa? Porque é uma área assim que a gente acredita. A gente não quer mais seres humanos como da minha geração e dessa atual que estão fazendo isso com o planeta. Exatamente. Então é uma expectativa, sabe, assim, saudável, de saber que existem professores extremamente competentes ou pessoas da tua área, sabe, que querem um bem, né? Sim. E eu sou um briguento realmente. Eu não faço assim, eu não peço respeito, sabe? Eu exijo respeito aos professores, né? Ninguém fala mal de professor na minha frente, não fala mesmo, sabe? Porque Bem feliz. no Japão, você sabe que o imperador, ele só abaixa a cabeça para uma pessoa, para uma atividade profissional no Japão. Você sabe quem que é, né? É para o professor. E existem, o japonês, quando ele vai cumprimentar as pessoas, então assim, tem a primeira, ele inclina um pouco para frente, que significa uma certa reverência àquela pessoa que tem aquela profissão. Quando ele agacha no sentido da cintura, é realmente que o que ele está dando é toda a gratidão e toda a honra a essa pessoa. E o imperador faz isso com os professores. Não, disso eu não sabia. Eu acho isso maravilhoso, tá? Eu que estou com o microfone, senão eu ia fazer esse gesto para você agora. O que faz uma psicopedagoga? A psicopedagoga, ela vai trabalhar especificamente com a aprendizagem, né? Então ela vai aí estudar como aquela criança aprende, entender como ela aprende, porque nem todas as crianças aprendem da mesma maneira, Perfeito. né? E aí ela vai fazer isso com a ajuda também dos pais, da família no geral e da escola, né? É necessário ter esse contato com a escola para que o objetivo final da psicopedagogia é dar total autonomia para a criança na aprendizagem, onde ela não precise mais de um professor ali do lado dela a todo momento, de um pai a todo momento do lado dela, onde ela tem essa autonomia e consiga se virar sozinha, aprender sozinha. Larissa, quando é que a criança percebe, ou quando você percebe que a criança tem essa capacidade de, vamos dizer assim, poder largar das mãos dos pais e caminhar sozinha? Então, é um trabalho de formiguinha, né? Verdade. Mas esse momento que a gente está agora é um momento muito importante para que isso possa acontecer. Sem dúvida nenhuma. Porque eu entendo que os pais, né, estão de cabelo em pé com esse momento, porque não pararam para fazer as atividades em casa, né? Eles continuam trabalhando, eles continuam tendo toda a rotina de casa e tem ali que tá do lado da criança fazendo essas atividades. Então, se você me permite, momento, eu acho que é bom para os dois lados, porque até os próprios pais acabam revivendo ou recordando, ou então, sabe, reaprendendo. Sim, com certeza. Isso para o filho nesse momento é importante, né? Na hora de um socorro. Exatamente. Inclusive, eu já volto lá na questão que você perguntou, Tá. mas, inclusive, o que está acontecendo hoje, né? Antes da pandemia, quando um pai vinha me procurar, ele falava assim, olha, a professora disse que meu filho não está aprendendo, ou disse não está conseguindo acompanhar a turma, ou em algum processo aí tem alguma coisa, mas os pais não sabiam explicar exatamente o que era.
hoje, na pandemia, não está sendo mais os professores que estão encaminhando a escola. Os pais estão vindo até mim falando, olha, eu percebi, fazendo as atividades com meu filho, que ele não está conseguindo ir bem em matemática, ele não está conseguindo somar, multiplicar. Meu filho não está conseguindo juntar as letras, juntar as sílabas. Meu filho não entende o que ele lê. Ele lê, ficou perfeito, mas ele não consegue fazer a interpretação do que ele leu. Ou seja, os pais estão tendo um repertório maior de como está a escolarização dos filhos, né? A educação deles. E, particularmente, eu acho isso fantástico, porque, como você falou, primeiro que eles relembram algumas coisas, né? E depois porque, imagina você ter um conhecimento amplo da maneira que seu filho aprende, né? Fica mais fácil para o convívio, fica mais fácil para o futuro da criança. Exatamente. Né? Porque a partir da hora que a criança olha para o pai e para a mãe e vê os dois, né, ali interessados no aprendizado, porque no dia a dia o pai está trabalhando, a mãe está ali com as tarefas de casa, às vezes os dois, hoje em dia, os pais têm que se virar, né? Então os filhos ficam com as vós, ou ficam com uma outra pessoa que fica ali cuidando. Então esse convívio vai ser muito importante, apesar do momento triste, né? Exato. Mas para a cabeça deles, talvez eles não estejam entendendo tanto assim essa questão da pandemia, do Covid-19, mas para ele lá na frente vai ter uma diferença muito importante. Né? Exatamente. Porque é nesse momento que as crianças guardam, né? E lá na frente a gente vai ver o resultado. Exatamente. Porque quando a gente procura uma pessoa não, mas isso daí é aquela coisa lá da infância, né? Então esse é o momento para a gente então aproveitar, né, e deixar coisas maravilhosas na cabeça das crianças, né? Exatamente. Se você me permite discordar um pouquinho, Eduardo. Por favor. Eu acredito que as crianças entendam sim esse momento, né? Tudo depende da maneira que a gente explica para elas. Se a gente explicar que é um vírus, é um Covid, que faz muitos sintomas, o que é vírus, o que é sintomas. Mas sempre tem uma maneira que a gente pode explicar para as crianças. Então, esse exercício de empatia, da gente entender como que a criança ela vê a situação, é muito importante para os pais agora que estão em casa, né? Para eles entenderem de que maneira aquela criança está acompanhando tudo isso. E uma coisa muito importante que eu vejo acontecer também é que, como a gente estava falando até anteriormente, né? Antes de iniciar aqui, a gente se preocupa, a gente tem vários momentos aí, vários humores no dia, né? Depende da quantidade de notícias, às vezes, que a gente vê. Mas a criança, ela não vê a notícia, ela não vê as redes sociais, mas o pai vê. O pai muda o semblante, o pai muda a emoção dele, e isso a criança também sente. Então, assim, ela não precisa ver, mas o pai estando mais preocupado, mais ansioso, eu digo pai no geral, né? Pai e mãe. E a gente estando mais preocupado, mais ansioso, acaba passando também para as crianças. Então, é um exercício diário aí, a gente parar, tentar observar mais as nossas crianças, entender como que elas estão reagindo a tudo isso e o que elas estão aprendendo sobre tudo isso, né? Como você falou, isso é um futuro. Clarice, você trabalha com crianças especiais também. Trabalho. Me conta aí. Isso. Extremamente bacana e interessante. Como é que é lidar com essas crianças especiais? É muito interessante, porque a clínica que eu trabalho hoje é uma referência em Santa Catarina em trabalho com autistas, né? Então, eu vou falar até especificamente desse grupo que é o que eu tenho mais contato. E por que é tão interessante? A grande maioria deles tem uma dificuldade muito grande de se expressar, alguns até não falam, né? Não tem uma comunicação verbal. Então, para a gente entender mais sobre eles, a gente precisa fazer essa observação, sabe? Então, até é um grupo que tá sofrendo muito agora durante essa pandemia, porque é um grupo muito movido à rotina, né? Eles têm que entender o que vai acontecer ali durante o dia. Então, se não tem mais aula, o pai que tinha saído para trabalhar agora fica em casa, como assim? O que está acontecendo, né? Então, até, se você me permite, gostaria de dar umas pequenas dicas para esses pais. Essencial, passa essas dicas. Então,
fazer uma rotina, de preferência de forma Posso visual. pedir um favor? Claro. Se você olhasse ali para a câmera e conversasse com eles. Claro. Então, papai e mamãe aí, principalmente de crianças autistas, né? Se vocês puderem fazer uma rotina de forma visual, que as crianças entendam o que vai acontecer só olhando, isso seria essencial aí para o dia dessa criança fluir de forma mais leve, né? Porque essas crianças, não sei se você sabe, Eduardo, muitas vezes tem crises, tem surtos, né? E esses surtos a gente só vai entender o que tem por trás deles se a gente parar e tentar entender e observar o que aconteceu antes, né? Por exemplo, se uma mãe tá ali, foi fazer o almoço e a criança tá brincando com seus brinquedos. E aí ela para e fala, ó, filho, vamos almoçar. Aquilo pode ser um motivo para o surto nesse momento. Porque ela não sabia que tinha que almoçar. Ela não sabia que ia almoçar naquele momento. Então isso é uma outra dica que eu posso dar para os pais também, de antecipar os eventos, né? Antecipar no sentido assim, olha filho, você tá brincando aqui, bonitinho, daqui 10 minutos a gente vai almoçar. Volta lá, volta depois de 5 minutos, ó, 5 minutos e a gente vai pra mesa. 1 minutinho, filho, você tem mais 1 minuto aí, aproveita bastante brincar que daqui a pouco a gente vai pra mesa. E assim faz. Não quer dizer que não vai acontecer esse surto, essa crise. Pode acontecer, mas vai ser mais leve. Porque a criança já entendeu antes que ela tinha que parar a brincadeira para ir almoçar. Sabe? Então, isso é uma postura também que a gente adota na clínica, né? E tem dado muito certo, assim. E Larissa, quando ele, por exemplo, já começa a se acostumar nessa rotina, aí quando retornar às aulas, aí também vai ter que ser um outro processo, também, né, Larissa? Exatamente. A gente diz que a rotina ela é importante, mas é importante também quebrar algumas vezes essa rotina, né? Você tem a rotina, não quer dizer que você vai seguir ela minuciosamente ali, e nem por horários, talvez por sequência de eventos. Mas quando voltar, é um outro processo, não vai voltar de um dia para o outro. A gente vai saber, o governador vai dar um decreto, aí a gente vai saber que dia vai voltar. Então os pais podem ir se preparando antes, fazendo essa antecipação. Olha, fazer um calendário talvez, aqui nesse dia vai voltar as aulas, né? Nesse dia você vai ver a professora tal, e assim trabalhar de forma com coisas que ele já conhecia antes. Talvez dar uma volta de carro, passar na frente da escola, sabe? Coisas que remetem ele, que ele vai voltar a ter aquela rotina de aula. Larissa, você desenvolveu um curso gratuito, né? Isso. Me fala desse curso. Então, esse curso eu e meu marido a gente desenvolveu durante a quarentena para auxiliar mesmo os pais durante esse período de isolamento. Você falou muito de futuro, né? Que os nossos pais nos educaram para esse futuro, esse mundo que a gente está agora. E o nome do curso se chama Educando para um Novo Mundo. Ah, que bacana. E como que a gente gostaria que fosse esse novo mundo, né? Um mundo mais humano, um mundo mais empático, um mundo mais respeitoso. Então a gente tem que criar os nossos filhos dessa forma para ter pessoas mais humanas, mais empáticas, né? E mais respeitosas. A gente acabou de encerrar a primeira turma, semana passada, e tem recebido o retorno dos pais. Foram 70 famílias que participaram. Eu digo famílias porque tem muitas famílias que participaram, o pai, a mãe. Foi bem bacana assim, ter o retorno desses pais também, né? E a gente tem recebido retornos do tipo, não precisei usar mais o chinelo depois que iniciei o curso. Não tenho gritado menos, era algo que eu nunca pensei que fosse fazer. As crianças estão participando mais da rotina da casa, de não terem feito birra pro banho, por exemplo, coisas nesse sentido, e isso deixa a gente muito feliz, assim. A gente até vai iniciar... Parabéns, Larissa. Muito obrigada. A gente vai iniciar agora uma segunda turma, então quem precisar, quem quiser, pode entrar em contato. Larissa, eu queria que você me passasse, por gentileza, rapidamente, que nosso tempo já chegou ao fim, as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você. Perfeito. Quem quiser entrar em contato é @psicopedagoga Larice. Esse é o Insta, e pelo Insta eu acesso sempre lá
pode entrar em contato tranquilo que eu Larissa retorno. Gomes, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, até mais. Até mais. Voltamos já já com Fala Joinville. Até já.